Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Nossa, está tão devagar. Sem som, Lili. Desculpe. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Doris. Estamos aqui mais uma noite, né, reunidas. Hoje o Jimmy não vai poder participar, mas estará aqui conosco em coração, né? E hoje nós vamos estudar, conversar um pouquinho sobre a lição 71, desculpe, do livro Pão Nosso, que fala sobre sacudir o pó, a mensagem de Jesus, que está em Mateus 10,14. Mas antes da gente começar, peraí, engasguei aqui agora, bem agora. Vamos fazer a nossa prece? Eu vou colocar aqui para a gente se conectar com os nossos amigos espirituais, que a gente possa envolver todos os nossos queridos amigos espirituais, que eles tragam até nós a serenidade, né, a luz, a iluminação dos pensamentos, para que a gente possa entrar a fundo na mensagem de Jesus e poder verificar como que nós vamos praticá-la no nosso dia a dia. Então, dessa forma, envolvidos, né, em pensamento, em amor, em harmonia, entre nós e entre o plano espiritual, que está sempre ao nosso lado, nos envolvendo, nos inspirando, nos transmitindo as melhores ideias, os melhores sentimentos, é que nós vamos dar início, então, ao nosso evangelho desta noite. Então, eu vou pedir licença, né, para começar lendo a mensagem, né, 71, sacudir o pó. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade,
sacudi o pó de vossos pés. Jesus em Mateus 10, 14. E aí Emmanuel nos explica, né? Nos comenta. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, retirando-se desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas ao gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que em vez de nos conduzir à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Pois é, né? Sacudir o pó. Como Emmanuel nos lembrou, o ensinamento de Jesus é muito mais profundo que simplesmente seguir adiante, né, sem olhar para trás. O que precisamos é não guardar nenhum sentimento de mágoa em todas as circunstâncias do caminho, né? Até porque não conhecemos os motivos que levam cada ser a agir ou reagir de tal ou tal forma, né? A gente acredita na nossa verdade, buscamos agir de acordo com a nossa consciência, mas será que estamos atentos aos outros verdadeiramente? Né? Sem pensar, muitas vezes julgamos as necessidades e carências do próximo de acordo com as nossas mesmas. Mas cada ser é um universo separado, né? Teríamos melhor condições, né, de conviver e aceitar as diferenças, de não nos magoarmos com as respostas obtidas, se pudéssemos olhar pela perspectiva do outro, né? Estar no lugar do outro. Mas, como dissemos já tantas vezes aqui, né? O primeiro passo é sempre aprender a amar a nós mesmos, né? A nós próprios, para depois a gente conseguir estender esse amor ao próximo, né? Porque ninguém consegue interferir no que vai no íntimo do outro. A gente só consegue, no máximo, influenciar com o nosso próprio exemplo, né? E muitas vezes a gente confunde o amor próprio com o egoísmo, né? Com vaidade, com colocar-se à frente de tudo, né? E não é isso. O amor próprio é avaliar em nós quais são os nossos valores,
Quais são as nossas necessidades? O que a gente precisa desenvolver e cuidar em nós, né? Eu lembro que no livro do Luiz Felipe Pondé, ele fala assim: apenas desistindo de sermos o centro do mundo, somos capazes, né, de experimentarmos a doçura de Deus, né? Então, quando a gente deixa de se colocar como centro de tudo, quando a gente começa a ganhar essa consciência, a gente pode tornar o mundo um local de maior fraternidade, né? Se todos nós já tivéssemos esse mesmo entendimento, né, e conseguíssemos a prática do amor ao próximo, a gente ia encontrar um lugar muito melhor, né? Sem tantos problemas. Poderíamos andar aí tranquilamente nesse mundo material, sem se preocupar com tantas as injustiças, né, que a gente ainda vislumbra por aí, né? E assim como o amor, né, esse sentimento de justiça, também foi colocado dentro de nós quando fomos criados, nessa forma latente, que a gente precisa desenvolver, né? Por isso que a gente encontra, às vezes, tantas diferentes perspectivas sobre o que é justo, né, no nosso dia a dia, né? A gente vê as coisas que a gente acha errado, o outro não acha, né? E a gente pode achar que é por causa de diferentes culturas, de diferentes países, mas mesmo dentro de uma mesma sociedade, né, a gente vê essas diferenças. Às vezes, alguns estão lá defendendo um direito, enquanto outros o abominam, né? Nós estávamos conversando sobre isso um pouquinho antes da reunião começar. Alguns vão ser punidos pelas leis, e para outros já só a consciência basta, não precisaria de lei, né? Já estaria ali agindo conforme o que a própria consciência mandaria. De qualquer forma, quando a gente usa essa régua que avalia o que seria bom para nós, para aplicá-lo ao outro, né, a gente já, de alguma forma, já está dando um grande passo, né? Já estamos desenvolvendo a nossa empatia, né, o nosso cuidado para com o nosso próximo, com uma maneira como a gente pode se relacionar. Mas, como ninguém é igual a ninguém, né, simplesmente agir com base na nossa própria visão e nossa própria forma de ver o mundo, às vezes pode levar a gente a cometer alguns enganos, né? Porque o olhar do outro precisa contar, né? A opinião do outro precisa ser considerada no relacionamento, né? E se a gente não sabe, a gente pode perguntar, né? A gentileza quando a gente demonstra a nossa preocupação com o bem-estar do próximo, com as necessidades naquilo que o outro considera importante, relevante, né? Essa gentileza é sempre bem recebida, né? Quantas vezes a gente julga e critica sem conhecer as razões do outro? Quantas vezes a gente imputa, né, intenções aos outros, né? Aí a gente faz as elucubrações ali de histórias mirabolantes para justificar tal e tal ato que o outro cometeu, quando a razão pode ser bem mais simples, pode ter um outro ponto, né? A gente julga os outros por suas ações e a nós mesmos pelas nossas intenções, né? Uhum. Aí Dois pesos e duas medidas, né, Lili? Pois é. E aí eu lembrei de uma história, de algum treinamento de época de corporação, né, corporativo, que tinha um funcionário, né, um tal de, sei lá, vamos chamá-lo de José, dessa grande empresa, e ele chegava todo dia atrasado, né?
Durante as reuniões de equipe, ele estava sempre distraído, não contribuía com os demais, e aí todo mundo começou a ficar muito incomodado, né? Aí o pessoal se reuniu e levou para a gerência essa reclamação para que, né, alguma providência fosse tomada, né? E aí o gerente chamou lá o José para dar uma reprimenda nele, e o José humildemente pediu desculpas, né? E deu a justificativa que ele estava há dias com o filhinho doente internado, e ele vinha direto do hospital para o trabalho, né? Aí, quando esse fato chegou aos colegas, aí todo mundo ficou lá envergonhado, né? Porque não tiveram a sensibilidade de questionar as razões e daí poder, talvez, ajudar aquele amigo que estava tão necessitado naquele momento, né? Então, não é assim que nós somos, né? Nós já julgamos, damos a sentença, sem sequer ouvir ou imaginar o drama que o outro esteja vivendo, né? A gente está lá no trânsito, briga, né, com aquele apressadinho que corre fechando os demais, né, está lá ultrapassando a todos, e a gente talvez não considere, será que o que está acontecendo, né, que ele está com tamanha ansiedade? Pode ser que ele tenha realmente um problema para resolver rápido e precise, né, tá assim. A gente julga, né, o nosso vizinho, que acha que ele é antissocial, ele fecha a calçada, não permite a passagem dos pedestres. E aí, um dia a gente entende, né, que pode ter um motivo para ele estar protegendo a gente de passar ali por aquele lugar, né? Mas a primeira sensação é que ele é um antissocial, né? Não gosta dos vizinhos, né? Então, a gente tem que lembrar que da mesma forma que julgamos, também vão nos julgar, não é? E tem uma frase também que eu gosto muito, que diz assim: existem muitas coisas a respeito de outras pessoas que nós achamos que sabemos, mas na realidade não sabemos. E existem coisas a nosso respeito que achamos que as outras pessoas sabem e talvez elas não saibam de fato, né? Porque afinal de contas, né, ainda estamos aqui, né? Num mundo material onde a gente não lê pensamento, onde a gente ainda tem que se comunicar, né? E aí, a partir do momento que a gente reconhece que todos nós somos carentes, que as pessoas em geral são carentes, né? De atenção, de carinho, de simpatia, né? De um bom dia, né? Um como vai, de talvez gastar uns 5 minutos, né, ouvindo lá alguém na fila, ou no ônibus, né, ou dar aquele abraço de solidariedade quando você percebe o outro mais caidinho, né. Por que não usar esses pequenos gestos, né, que podem fazer muito por aqueles que nos rodeiam, que melhoram o ambiente, o clima, e aí vão pouco a pouco refletindo na sociedade que a gente quer viver, né? Então, fazer o que a gente acha que é o bem nem sempre ajuda, né, aquele que precisa, né? Afinal, aquele que precisa do quê? Né? Não sabemos exatamente. A gente já comentou semana passada aquela história da borboleta, né? Acho que foi a semana passada que eu contei, já contei tantas vezes aquela história, né? Que ela nos lembra que o esforço é um mecanismo necessário para o nosso crescimento e fortalecimento, né? Aquele esforço da borboleta para sair do casulo, sem esse ela não voa, né? Então, se vivêssemos a nossa vida sem passar por qualquer obstáculo, talvez a gente não conseguisse ser tão forte quanto poderíamos ser, né? De repente, ajudar o outro é muito mais ensinar, dar o exemplo, né? Respeitar a liberdade, a dignidade do outro, para que ele faça sozinho, né? O que ele precisa fazer para desenvolver ali a si próprio, né? Deixá-lo, às vezes, seguir seu próprio caminho, né? Porque mais cedo ou mais tarde ele vai despertar, né? Então,
como Emmanuel coloca, que há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e em ti mesmo, né? Então a gente precisa também avaliar como é que a gente está, né? Porque se não estamos bem conosco mesmo, né, a gente precisa primeiramente fazer um favor para nós e para quem convive com a gente. Precisamos nos tratar, precisamos buscar ajuda para ficarmos bem, e logo, né? Porque aí se a gente está trabalhando no nosso próprio bem-estar, a gente vai estar se amando. E aí, então, pronto para amar o próximo, né? Porque a gente só pode doar aquilo que a gente tem, né? E aí sim, fortalecidos, aí a gente pode seguir essa última frase aqui, né? Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente, né? Sem se deixar bater pelas dificuldades e aí sim deixar a alegria nos contagiar, né? O que você acha, Doris? Eu acho que eu vou pegar um gancho nisso que você está falando. Vou pegar esse gancho. Por quê? Porque sacudir a poeira dos nossos pés é tirar os detritos, em termos físicos, né? Sacudir a sandália, sacudir o sapato, tirar o resíduo, né? E isso, mais amplamente, o que quer dizer? Vamos olhar como é que nós andamos na vida? Como é que a gente anda na vida? Nas situações, vamos andando, atravessando as situações, os relacionamentos, os desafios da vida e vamos juntando sobre nós os resíduos de tudo que a gente vive. Né? Então, nós andamos na vida feito rede, colhendo tudo que passa no caminho. É ou não é? A gente colhe e acolhe, né? A crítica, a opinião contrária, tudo de negativo que nos acontece, o reflexo ruim de alguém, da palavra de alguém, não é? A atitude desagradável que alguém teve, a palavra mal colocada, infeliz que alguém teve. A gente acolhe aquilo, faz fermentar dentro de nós e mantém aquilo, porque a gente continua devolvendo respostas, não é? A cada situação ruim que a gente atravessa. E então nós vamos andando pela vida como uma rede que vai puxando junto todos os detritos do caminho. Quando você olha a figura que resulta desse comportamento, a figura é uma aura escura, cheia de manchas, um perispírito doente, completamente desequilibrado. Não é? E no mais das vezes, de tanto carregar o negativo com a gente cria ligações, fios que nos conectam a outras redes piores que a nossa. Não é? Por isso que a vida é pesada. Por isso que é difícil. Porque o peso que a gente carrega é enorme. Não é? Em mais de uma passagem, Jesus fala em aliviar o coração. Não fala? Meu jugo é leve. Jesus fala que o jugo dele é leve. Por quê? Porque sendo um jugo de amor, ele não pesa, não carrega a nossa aura e a nossa não cria envoltórios que prendem, né? E aí quando nós estamos assim, com essa rede repleta de detritos da vida, não é? Carregados de detritos ao nosso redor, nós estamos pesados e presos vibratoriamente num patamar rasteiro,
é quando não conseguimos orar. Porque tem tanto detrito aqui, tanto lixo mental nos envolvendo, que a gente não consegue transcender. Nem falar com o anjo da guarda, que está do seu lado. Nem o anjo da guarda consegue. Ele não consegue falar com você e você não consegue falar com ele. Tem uma barreira de escuridão aí, cheia de lixo mental. Não é? E aí, como é que você vai limpar tudo isso? É preciso sacudir o pó das sandálias a cada situação que a gente vive. Atravessou uma situação ruim, ela tem que ir embora. Não é? Ah, nos feriu, nos magoou, doeu, tá certo. Não somos anjos, né? Nós ainda interagimos com o mal, porque faz parte, né? Ok, ferimos, mas nos sentimos feridos, mas iremos devolver dor e escuridão como resposta a isto, porque se fizermos, e muitas vezes nós fazemos instintivamente, né? Mas conscientemente nós precisamos ir deixando de fazer isto. Por quê? A cada resposta escura, recebemos uma vibração escura, recebemos uma atitude escura que nos fez mal, que nos feriu, vamos devolver a mesma dor, nos põe em conexão. Essa resposta nos põe em conexão. É um ciclo vicioso aí, uma bola de neve, né? Uma bola de neve. E um peso que adquirimos para a nossa aura, para o nosso perispírito, para o nosso circuito vibratório. Adquirimos escuridão. Não é? E à medida que vamos conscientemente fazendo o esforço de lidar melhor com a escuridão que nos cerca, porque vivemos num ambiente difícil, ninguém há de negar isso, não é? Vivemos num ambiente de desafios. Às vezes esse desafio está em casa, não é? Às vezes está em casa. Então eu me lembro, né? Papai já é falecido há muitos anos, há vários anos, mas eu me lembro do quanto ele me feria sistematicamente, por causa do espiritismo, que ele nunca aceitou. Não é? E quantas vezes eu lá na adolescência, na primeira juventude, né? Quantas vezes eu não me conectei à escuridão e não sofri mais do que eu precisava, não é? E quanto custou eu encarar, quanto tempo levou para eu encarar o desafio da provocação que ele me fazia, porque era uma provocação, né? Aprender a sorrir da provocação. Foram anos de exercício. Anos de exercício. Não é? Para, ao final, ao fim e ao cabo, não é? Eu não saber se eu realmente consegui, porque não é, algumas situações a mágoa permanece até hoje. Não é? Há algumas coisas que nos marcam tão profundamente que a gente carrega. Ainda somos pequeninos, né? Ainda estamos aprendendo. Mas a maior parte desse lixo era necessário se livrar. Boa noite, seu José Lopes. Zéza, um abraço, querida. Muito boa noite. Então, se nós formos carregando todo o lixo que nos busca, o que seremos? Lixo também. Não conseguimos transcender. Então, o esforço consciente de transcender disto é um esforço gigantesco, né? Mas que vai se tornando mais fácil à medida que nós vamos conseguindo alguma pequena situação, um controle de alguma pequena situação. Hoje eu consegui não responder. Isso me dá forças para a próxima, porque o desafio vai se repetir.
vai se repetir e vai se repetir. Quantas vezes não é, for necessário para que a gente vença aquele desafio. E se a gente não o vence, ele vai continuar retornando à nossa vida indefinidamente. Não é? É preciso vencer o desafio. Um esforço consciente de dominar esta força impulsiva que nos leva a também agredir. Por quê? Porque a agressão também nos habita, não é? É preciso que a gente aprenda a tirar isso de dentro do coração. Sacudir a poeira das sandálias, não é? Significa, como o Emmanuel explicou aqui em letras muito claras, sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho das nossas experiências comuns. Então, desafios de várias naturezas nós recebemos. Alguns nós conseguimos, outros não. Mas o tempo todo, né? Temos preocupações, temos coisas que ficam ali, às vezes, remoendo a nossa mente, né? Sim, e aí quando a gente precisamos acha que encontrar um mecanismo para fazer isso que você está falando, né? Liberar, deixar, fazer com que aquilo não pese tanto, né, Dona? Quando a gente acha que venceu, vem um desafio maior que é para testar se vencemos mesmo, né? Então, é preciso fazer este esforço consciente de trabalhar, de um lado, a agressividade que nos habita, que nos leva a responder, não é? E, por outro lado, a aceitação. A aceitação do outro, como ele é. Porque o outro, ora, o que nós sabemos do outro? Pouca coisa. Nós mal sabemos de nós. Não é? Mal sabemos de nós. Como vamos querer mudar ou interferir no pensamento do outro? O máximo que nós podemos fazer, o máximo, é mudar o nosso pensamento. Porque o outro mudará quando chegar o momento da iluminação e da consciência. Não seremos nós. Não é? Não é pela nossa ação. Então, se o Senhor que está nos céus nos espera, se Jesus esteve aqui na Terra, encarnado, em missão, né, gloriosa de exemplificação do que é o certo, não é? E há 2000 anos ele nos espera, porque há 2000 anos que ele semeou essa lição e mandou emissários, vários emissários em momentos diferentes para acordar a mensagem, né? Sacudir a mensagem, né? Agora que estamos mais conscientes, não é? Que estamos mais prontos para compreender, já decorreu 2000 anos e ele continua nos esperando. Então, se tudo isso está acontecendo ao nosso redor, como é que nós vamos agir em relação ao outro, não é? E pensando especialmente no outro que está dentro da nossa casa, o outro filho, né? O outro que é companheiro, companheira, o outro que é agregados, né? Noras, netos, né? Genros, os agregados que vão se achegando à nossa família, né? E que vão se tornando, né? Noras que se tornam filhas, né? Genros que se tornam filhos, aceitos e abraçados por fazer parte do grupo, né? Porque ninguém chega num grupo por acaso, né? Então, esses acréscimos familiares são também desafios. Trazem desafios. Como é que nós vamos responder a este desafio constante que a vida nos traz? A desenvolver sabedoria na nossa alma. Porque, afinal de contas, não estamos aqui em passeio, estamos aqui para desenvolver sabedoria, não é? A sabedoria que é constituída de duas asas, como já explicou Emmanuel lá atrás, como está no Livro dos Espíritos, das questões iniciais, não é? Sabedoria que se constitui de conhecimento de um lado e amor do outro, não é?
E nós que desenvolvemos o conhecimento e não desenvolvemos a sabedoria na nossa sociedade, não desenvolvemos o amor, não é? Estamos aí em pé de guerra contínuo, todo mundo querendo ter razão e impor a sua vontade, o seu pensamento. Ninguém acolhendo ninguém. E é esse estado de guerra beligerante que a nossa sociedade vive e que nós temos que extinguir, porque isto não sobrevive à transição planetária. Não é? Não sobrevive. Então, nós queremos estar num mundo melhor? Queremos. Num mundo de luz, de paz? Temos que ter luz e paz em nós. Não é? Pensando sempre no raio de luz. No raio de luz que desce, né, do Sol, penetra a nossa atmosfera, atravessa a atmosfera poluída, não é? Mantém a sua integridade absoluta, chega à Terra, é capaz de atravessar a água, numa certa medida, mantendo a sua integridade até um certo ponto, onde ele se distribui em outros elementos, não é? Mas ele chega atravessando a atmosfera, milhares de quilômetros, né? Atravessa distâncias incomensuráveis e chega aqui intacto. Atravessa o umbral, atravessa as trevas e chega aqui intacto, na crosta, não é? Não carrega consigo nenhum resíduo. Que nós possamos ser raios de luz aonde a gente estiver. Que nós possamos entrar e sair das situações sem carregar nada de ruim delas, mas deixando ali algo da nossa luz. Não é? É difícil? É difícil. Mas se não começar um dia, ninguém conseguirá. Um dia nós temos que começar a fazer o exercício do autocontrole. Morder a língua para não falar a palavra indevida, não é? Fechar a boca, a água da paz, que o Chico comentava, né? Ah, você enche a boca de água. Com ela cheia, você não pode falar, não vai falar nenhuma bobagem, não é? Que ele chamava de água da paz. Você está numa discussão, enche a boca de água. É fácil? Não, não é. Vontade que a gente tem de entrar na briga e discutir e falar, tá? Só para arrumar detritos. Encher o pé de lixo mental. Né? E aí, o trabalho que dá para limpar isso. O trabalho vibratório, não é? De buscar depois a gente sente os reflexos, não é? Dessa agressão vibratória que vai tocar no nosso ponto sensível. Cada um tem um ponto físico sensível às vibrações negativas. Tem gente que tem gastrites enormes, tem gente que tem dores de cabeça terríveis, tem gente que tem problemas de coluna inexplicados, dores variadas, dores e problemas diversos. O mais comum é a dor de cabeça, né? Porque é onde o vibratório mais ataca, né? E quando ataca é porque as vibrações estão bastante escuras. A nuvem escura envolveu a cabeça, né? E aí é preciso todo um trabalho de limpeza e de cura, né? Para buscar ficar equilibrado, para equilibrar-se. E aí a criatura vai buscar assistência espiritual, a criatura vai buscar um monte de recursos variados, vai buscar todos os tipos de recursos, até um bom banho quente ajuda, né? Mas é preciso depois limpar essa aura contaminada do lixo mental, né? Sob pena de adoecer. No longo prazo, esses ataques vibratórios levam ao adoecimento, não é? E nós queremos saúde e paz. A saúde começa em nós e a paz também. Se nós conseguirmos plantar um dia de paz na nossa vida,
começar o dia em paz e atravessá-lo como exercício, né? Sem carregar resíduo negativo nenhum de todas as situações que nós atravessamos, ao final do dia nós teremos vencido um dia de desafio. Como dizem os amigos dos dos Alcoólicos Anônimos, um dia depois do outro, um dia de cada vez. Nós também, um dia de cada vez. Na batalha do autocontrole para conseguirmos não sermos criaturas agressivas. Embora criados na agressão, embora a agressão nos habite, embora a agressão seja a nossa resposta habitual, não é? Se nós não tivermos a atitude consciente de controlar estes impulsos e retirar isso de dentro de nós aos poucos, né, nós jamais transcenderemos da escuridão para a luz. E aqui estamos para fazer esse trabalho, fazer essa viagem. Sem desanimar, né, Doris? Porque da escuridão para a luz. Às vezes a gente cai, né? E tem que levantar de novo. E tem que levantar e recomeçar do zero. A cada caída é como se nada fosse, começando do zero. Não é? Mas faz parte da nossa característica ainda, seres, né, em construção, falíveis que somos, né? Mas temos que encher o nosso peito dessa alegria, né, dessa vontade, do conhecimento que a gente vai adquirindo cada dia mais, né? Que temos que ir nos conhecendo, ir aprendendo como lidar com cada situação, para que a gente possa sair dessa vida um pouquinho melhorzinho, né, do que a gente entrou. Nos meus trajetos aqui ao redor de casa, eu passo na frente de uma fábrica, uma grande indústria química, e tem um cartaz ao lado da portaria dizendo tantos dias sem acidentes. Né? Eles estão somando 500, não sei quantos dias sem acidentes. E aí eu fiquei pensando, né, pensando no tema de hoje, né, pensando, se nós conseguíssemos somar 500 dias sem acidentes emocionais na nossa alma, não é? Que maravilha que seria! 500 dias sem um tropeço agressivo. Seria uma vitória? Não é? Nem me fale. Então, vamos começar a nossa contagem individual? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Fazer a contagem mental de quantos dias de vitória nós temos. Perdeu? Caiu? Começa do zero. Começa de novo. Começa de novo. Porque assim é que é. Não é? É assim que se faz, que se constrói dentro de nós o sentido da paz. Porque começa em nós. O outro é agressivo, o mundo é agressivo, mas a paz começa em nós. Não é? Extinguindo em nós o instinto animal beligerante que ainda nos habita, não é? E que ainda é a primeira resposta da grande maioria das pessoas, não é? Tomando a atitude consciente de autocontrole, nós estamos fazendo por nós e pela nossa sanidade mental o que nenhum remédio tarja preta fará, o que nenhum tratamento psiquiátrico fará. Não é? Estaremos contribuindo para um sono tranquilo à noite. Isso é bom, hein? Estaremos contribuindo para a saúde mental e física. Estaremos contribuindo para a alegria, porque nos tornaremos mais leves. Conseguiremos sorrir e ver pequenos encantos na vida que hoje não vemos. Porque com a alma escura, não é? Cheia de vibrações escuras, não conseguimos ver o encanto de nada, nem de um lindo dia de sol. Mas aos poucos, extinguindo essa escuridão em nós,
nós vamos nos conectando, reconectando às bases saudáveis da vida e vamos conseguindo encontrar a paz e o equilíbrio, não é? E conseguindo ver a beleza que nos cerca, porque há beleza em tudo. Às vezes é preciso olhar com olhos de amor para enxergar, não é? Olhos de amor para enxergar a beleza que nos cerca, normalmente na natureza, no comportamento dos animais, dos nossos animais domésticos que nos amam incondicionalmente, né? E observar, e a partir daí conseguir reproduzir e devolver ao ambiente que nos cerca equilíbrio, paz e amor em pequenas doses. E vamos construindo a paz ao nosso redor. Um círculo de paz. Num ambiente ainda hostil. É um ponto de luz no universo. Doris, precisamos encerrar, querida. Chega o de nosso falar. horário. Você pode fazer a prece final para a gente? Faremos sim. E aí nós queremos cumprimentar todos aqueles que estão conosco na transmissão, mandar um abraço para a Zéza, para o José Lopes, que estava aqui conosco, para o Jefferson, para a Renata, para o seu filho, para o seu neto querido que te acompanha de longe, né? Quem mais? Para o Jimmy, que também está nos acompanhando de longe, né? Enfim, para os nossos amigos queridos e para todos aqueles que virão a se agregar nesse movimento, não é? E estabelecermos um movimento da paz. Assim, vamos fechar a nossa reunião de hoje, né? Orando, buscando o Senhor, que foi o bom pastor, que é o nosso bom pastor, e que nos deixou a paz. A minha paz vos dou, disse ele. A minha paz vos deixo. E nós não soubemos reter esta paz que ele nos deixou. E agora precisamos ir à conquista dela novamente. Então vamos buscar o nosso amado Mestre. Jesus querido, derrama a tua luz de misericórdia sobre todos nós, sobre todos aqueles que se conectam conosco nesses fios da transmissão. Permita, Senhor, que o teu amor infinito envolva cada criatura e fortaleça o sentido da paz. Fortaleça, Senhor, cada trabalhador do bem, cada um que está na luta por um dia melhor, por um comportamento melhor. Permita, Senhor, que o teu amor infinito abrace esta terra sofrida no difícil processo da transição e nos acalente, nos dê novamente da tua paz. Envolva-nos, Senhor, na tua paz. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.